E o povo toma as ruas novamente em pleno dia de semana. E lotaram as ruas pelo Brasil inteiro. Foi show de bola, emocionante, arrupeia. E se continuar nessa pegada, esses políticos de direita, bolsonaristas, que estão atravancando o processo, que ontem já pediram vista para atrasar esse processo de aprovação da PEC, da redução de jornada de trabalho, eles vão se intimidar. Se continuar nessa pegada, o povo vai conseguir. E me pegou de surpresa, pegou a todos de sopetão. Invadiram as ruas, tomaram as ruas. E é por isso que esses políticos de direita tentam criminalizar os movimentos sociais. Olha a força dos movimentos sociais. E você que pensa, não vou perder tempo com isso. Se você perder esse tempo, sair para as ruas, for à luta, você depois vai economizar muito tempo na sua vida que você poderá dedicar à sua família, ao seu lazer, à preservação da sua sanidade mental, porque trabalhar demais é alienante. Sempre jogaram esse jargão no capitalismo de que tem que trabalhar bastante, que o trabalho dignifica o homem. Depende. O trabalho é dignificante, mas o trabalho também pode ser alienante. Tudo que é demais faz mal. Marx já tratava do assunto, ele dizia que o trabalho é a consolidação do ser psíquico num objeto, é a realização no objeto. Acontece que quando esse trabalho é muito árduo, a pessoa se perde do seu objeto final. A pessoa não consegue se enxergar no produto final realizado porque ela não tem mais tempo. E esse distúrbio, esse banditismo, essa violência que existe no nosso país é muito decorrente do excesso de trabalho que faz com que os pais não possam estar do lado dos seus filhos. E quando eles têm que corrigi-los como pais, eles pensam, puxa, fiquei tão pouco perto do meu filho, vou corrigi-lo, e deixa correr solto. E os desequilíbrios são gerados porque nós não podemos dar amor e atenção à nossa família. Mas foi show, vamos pras ruas, vocês precisam ver. Tá legal demais, pessoal, vamos lá. Pelo fim da escala 6x1. É o povo organizado tomando as ruas do Brasil. Hugo Mota, Congresso Inimigo do Povo. Esse é o recado que a gente vai dar. Não sairemos das ruas enquanto não aprovarmos o fim da escala 6x1. Uma vitória histórica para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O povo quer viver, quer ter tempo para estar com a família, quer tempo para estudar, quer tempo para se cuidar. E o povo merece. Pelo fim da escala 6x1. Viva nosso presidente Lula, que enviou ao Congresso Nacional o fim da escala 6x1. Nós vamos lutar até que a gente consiga a redução dessa jornada. É muito importante que a gente se mantenha mobilizado, porque esse ano nós temos uma luta muito dura. Precisamos reeleger o nosso presidente Lula. E aí, avançar ainda mais nos direitos. Pela redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 é mais do que uma luta trabalhista. Essa é uma luta em defesa da dignidade, em defesa da nossa vida, em defesa da gerência do nosso tempo, do tempo que a gente dedica à nossa família, do tempo que a gente dedica aos nossos estudos, do tempo que a gente dedica a vivenciar a cidade e ter direito ao lazer e cultura. Eu queria dizer que é muito importante nessa semana que o presidente Lula tenha assumido essa luta como uma pauta central do governo, mas que sem povo organizado, sem mobilização popular, não tem Brasília sozinho travando.
mostrando que é cara de luta. E a gente vai derrubar essa jornada infeliz que tem tirado o nosso sono e que não tem deixado a gente dormir e sonhar com um mundo melhor. E a juventude está na rua, porque o nosso lado é um lado de esperança, um projeto de sociedade soberano. E esse projeto de sociedade soberano se faz com o povo organizado, se faz com luta e se faz em defesa da vida e do direito do povo trabalhador. Vamos embora, que a nossa história é de luta. Mas é muito importante que a gente se mantenha mobilizado, porque esse ano nós temos uma luta muito dura. Precisamos reeleger o nosso presidente Lula. E aí, avançar ainda mais nos direitos. Olha, porque você veja uma coisa. Toda vez que se reivindica um benefício nesse país, se diz que o benefício vai causar desemprego. Será que nós, os trabalhadores, somos imbecis de reivindicar alguma coisa que prejudica a gente? Mas se você pegar o que acontecia na Europa 30 anos atrás, quando os trabalhadores começaram a brigar pela redução da jornada do trabalho, vocês iriam ver que os empresários da época diziam mesmo também. Não pode reduzir porque o trabalhador não vai ficar em casa, que ele vai beber. Sabe o que ele vai fazer? É um ócio muito grande. Que bobagem! Companheiros, todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Esse é um momento histórico. A vontade do povo foi ouvida pelo governo. O governo do Brasil enviou o fim da escala 6x1 ao Congresso. O projeto de lei contra a 6x1 foi enviado em regime de urgência, ou seja, a Câmara dos Deputados tem até 45 dias para votar. A proposta do governo do Brasil é reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, garantir 2 dias de descanso remunerado para os trabalhadores, de preferência sábado e domingo. E claro, o projeto diz que o salário não pode ter redução. O governo do Brasil escutou o povo brasileiro, enviou o projeto ao Congresso e agora, meus amigos, chegou aquela hora. A hora de apoiar, de postar, de falar com os amigos, de mostrar pra todo mundo que você tá nessa luta. É por tempo com a família, é pela saúde dos trabalhadores, é por vida além do trabalho. O debate sobre a escala 6x1 escancara o quanto o Congresso está desconectado das vontades do povo. Enquanto 71% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1, 70% dos deputados são contra. Eles fazem exatamente o contrário do que querem as pessoas que deram a eles os seus mandatos. E ainda faltam com a verdade na hora de expor suas intenções, como no caso dessa figura aí. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Essa conversa mole de que no Brasil se trabalha menos que no Japão e nos Estados Unidos é coisa de gente maliciosa. Dados da Our World in Data mostram que o Brasil já está entre os países onde se trabalha mais horas por ano. A jornada de trabalho dos brasileiros supera a de países como Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido e Alemanha. O projeto assinado por Lula propõe reduzir a jornada semanal no Brasil de 44 para 40 horas e garantir 2 dias de descanso. Além disso, proíbe redução salarial, o que na prática acaba com a escala 6x1 e altera a consolidação das leis do trabalho. Assim, a proposta busca reduzir a sobrecarga de trabalho no país e aproximar o Brasil de padrões internacionais. Mas nada disso vai passar se a gente desistir de pressionar.
A maior parte do Congresso não está do nosso lado. Precisamos da sua participação. Siga o Gabinete do Ócio e ajude a espalhar esse vídeo. Vamos para cima deles. Essa aqui é a nossa chave. Se puder, contribua para a produção de mais vídeos como esse. Qual é o preço que se paga por não ter cassado o mandato do criminoso Jair Bolsonaro já no primeiro crime praticado por ele dentro da política anos atrás? A eleição de um homem perigoso ao cargo de presidente, corrupção legalizada em seu governo com emendas, atraso de vacinas, desvios do INSS, fraudes bancárias do Master e tentativa de golpe. O preço por não punir e caçar deputados como Nicolas Ferreira, Bilinski, Van Hatten e senadores como Flávio Bolsonaro, Magno Malta na primeira ilegalidade e quebra de decoro parlamentar é que hoje eles usam as redes e a inteligência artificial para a prática de crimes com a divulgação de fake news e a alegação de que praticam liberdade de expressão. Além do uso de CPIs para fazer política rasteira de criminalização do próprio Poder Judiciário. Qual o preço por não punir Sérgio Moro e não torná-lo inelegível quando seus crimes estavam na cara? Hoje, ele ajuda a gente sem escrúpulo a criar leis inconstitucionais para dar anistia a criminosos e ainda passa a sensação de que nunca fez nada errado quando era juiz, desmoralizando duplamente o Poder Judiciário. Qual é o preço de não ter cassado Cláudio Castro no primeiro indício de uso indevido do dinheiro público pela suspeita de ligação com o crime organizado e operações de ocupação territorial do crime no Rio de Janeiro? Ele renunciou ao mandato, tentou se manter elegível, manteve seu grupo de comparsas dentro do Estado e ainda abriu uma crise no judiciário pela própria manobra jurídica que produziu. Preço por não caçar Flávio e Jair Bolsonaro por ligação com a milícia. Por não caçar Eduardo Bolsonaro por dar mais valor ao acesso às armas do que ao trabalho digno de professores. Hoje nós já temos Comando Vermelho e PCC infiltrados em cargos públicos e no sistema financeiro nacional. E muitas pessoas na população se perguntam, com razão, TSE pra quê? Código Eleitoral pra quê? Lei da ficha limpa pra quê? Ministério Público pra quê? Se nada disso, mesmo podendo, impede a criminalidade dentro da política e das instituições. Se tem uma coisa que talvez fizesse sentido estar em um relatório de CPI, é a inércia da justiça quando ela tem todas as ferramentas na mão para fazer valer a lei. Parece que já foi decidido quem vai ser a terceira via nessas eleições, sim. Lembram do Ciro Gomes? Pois então, ele foi convidado pelo Aécio Neves para disputar a presidência agora em 2026 pelo PSDB, sim. O mesmo Ciro Gomes que já foi candidato 4 vezes e perdeu, e o mesmo Aécio Neves que foi candidato em 2014 e perdeu. O Aécio falou que o Ciro Gomes é um bom candidato, mas que ele ainda pressiona para grandes privatizações. O Ciro Gomes falou que ele é muito preocupado com o Brasil, que hoje tem muitos brasileiros endividados. O que eu vejo aí é uma certa disputa, né? Porque o Ciro Gomes estava planejando se candidatar para governador do Ceará. O Flávio Bolsonaro estava querendo que o PL apoiasse ele como candidato. A Michelle se meteu, falou que não era para apoiar, mas o Flávio Bolsonaro insistiu com isso. Agora eu quero saber em que lado o Ciro Gomes vai ficar, porque ele já esteve do lado da esquerda, ele já estava pro lado da direita, ele basicamente está perdido hoje, sem saber para onde correr. É só aguardar os próximos capítulos para saber realmente o que vai acontecer. Pessoal, e o dono da Choquei que postou sobre a prisão do MC Rian SP e do MC Pouso do Rodo, mas não sabia que o próprio dono da Choquei estava no meio dos presos e apagou. É como diz o Alexandre de Moraes, né? De tédio ninguém vai morrer esse ano. Mas segundo a lógica dos bolsonaristas aí, eu acho que ele não foi preso, né? Ele tá só detido. E por falar em detido e em bolsonarista, eu me lembrei, claro, do Ramagem, né? Aí como ele não foi solto ainda, que ele estava só detido, segundo os bolsominions, por uma infração de trânsito, né? Mas como ele não foi solto ainda, a narrativa mudou agora nos grupos aqui. Eles estão dizendo que essa prisão do Ramagem é mais uma jogada de mestre do Trump, para salvar o Brasil. Agora que o Trump é o novo Jesus Cristo, né, se auto-intitulou, aí tá com essas jogadas aí. É mais uma jogada de mestre do Trump para poder abrir o estreito. Agora vai, pessoal. Lula acabou de assinar o projeto de lei pelo fim da escala 6x1. Saiu agora um diário oficial extra e com urgência constitucional. O que é que isso significa? Que a Câmara dos Deputados tem que obrigatoriamente votar em 45 dias, senão tranca a pauta. Gente, agora nós temos que voltar às baterias para isso.
A gente não pode ficar nessas fake news, essa turma do Bolsonaro. A gente tem que discutir nas redes a vida das pessoas. É uma mudança muito grande. Veja, é o fim da escala 6x1. Agora é 5x2. As pessoas vão ter o direito de ter 48 horas, 2 dias de descanso remunerado, sem redução de salário. É também, pessoal, redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Isso significa valorizar a vida além do trabalho, a vida do povo trabalhador, a convivência com a família. Gente, estou aliviado. Parabéns, presidente Lula. Olha, tinha muita gente querendo enrolar. Essa coisa da PEC, você já viu o PL, Valdemar da Costa Neto dando declaração, o Rueda do União Brasil dando declaração, que queriam jogar para depois das eleições. O senhor fez o correto, presidente Lula. Teu compromisso com esse povo trabalhador. E agora é com a gente. Vamos fazer uma grande campanha. Ir para as ruas e ocupar as redes para definitivamente a gente mudar a história desse país. Porque você sabe, tudo que é avanço para a vida dos trabalhadores tem que vir com muita luta. O Brasil teve quase 4 séculos de escravidão. Quando foi criado o salário mínimo, eles diziam, olha, isso vai aumentar o desemprego, vai gerar inflação. Foi uma luta. Depois eram contra o 13º. E agora vocês vão ver. O PL, essa turma bolsonarista, essas elites do país, vão tentar atrapalhar a aprovação desse projeto. Mas nós vamos vencer. Fim da 6x1 já.